Agora, gente, o present perfect, ele é muito comum nesse tempo a gente encontrar nas frases advérbios, né, como already, ever, yet, just, never. Então, nós vamos ver esses advérbios agora, saber o que eles significam e como a gente usa eles nas frases de present perfect. Não só do present perfect, mas de qualquer tempo perfect, certo? Porque a gente não tem só o present, a gente tem o past perfect, o future perfect, o conditional perfect. Então, qualquer frase estando no tempo perfect. Professora, como é que eu vou saber que o tempo é perfect? É quando você tem o verbo have, o to have na frase, junto com o participio passado do verbo de ação. Aí ele será um tempo perfect, certo? E o que vai determinar que tempo será esse tempo perfect é a conjugação do to have. Então, vamos ver esses verbos que podem aparecer nas frases e qual o sentido deles. O primeiro aqui que nós vamos estudar é o already, que significa já. Vocês vão ver que muitos têm a mesma tradução, né? Mas o uso na frase é diferenciado. Então, o already, de modo geral, ele é usado nas frases afirmativas, de modo geral, certo? Então, como por exemplo, nós temos aqui I'm not hungry, essa frase é negativa, a gente está visualizando aqui o not, né? É uma negativa de verbo to be. Eu não estou com fome, tem a tradução no material, certo? Aí aqui nós temos uma frase no present perfect. I have already eaten, que significa eu já comi. Quando eu digo eu já comi, eu estou falando de uma ação passada, mas você não sabe quando foi que eu comi. Você só tem a ação. Eu só revelei para você a ação que eu pratiquei, que foi de comer, mas eu não te revelei em que momento eu comi. Então, por isso eu não posso escrever essa frase com o tempo passado simples, porque não está determinado o tempo aí, certo? O verbo no passado simples, porque o tempo não está determinado. Então, eu tenho que fazer o uso do verbo no present perfect. Eu tenho to have no presente e tenho o verbo o verbo to eat, que é o verbo comer, no participio passado. Entendido? A diferença é que eu estou acrescentando um advérbio. Os advérbios, normalmente, eles se posicionam antes do verbo de ação, tá bom? Normalmente, mas não é sempre, tá? Então, ele está posicionado aqui antes do verbo de ação. O uso geral do already é em frases afirmativas nessa posição aqui, antes do verbo de ação, significando já. Para quê que a gente faz uso desses advérbios? Para aproximar um pouco, para dar uma ideia mais aproximada do tempo da ação, já que o present perfect não determina tempo. Então, quando eu digo assim, eu já comi, a ideia que a gente tem é que essa ação passada é um passado recente, não tem muito tempo, né? Então, os advérbios dentro desses tempos perfect, eles nos ajudam a aproximar um pouco o tempo da ação, mas não define exatamente o tempo, porque se definisse, não poderia ser empregado o verbo no present perfect, e sim no passado simples. Certo, gente? Bom, então, mas ele tem umas exceções. Ele pode ser usado em interrogativa, mas há apenas dois tipos de interrogativa. Não é qualquer interrogativa. Tem que ser uma interrogativa que cause espanto ou surpresa. Por exemplo, Have you eaten already? Por que eu sei que é interrogativa? Porque além da interrogação, eu tenho aqui o have posicionado antes do sujeito, certo? Como a gente viu na nossa videoaula. Então, eu tenho aqui o have posicionado
antes do sujeito. E o verbo aqui de ação no particípio passado. Aí entrou o advérbio no final de uma interrogativa. Então, significa que está causando espanto. E olha, você só pode saber se está causando espanto numa frase escrita dentro de um contexto. Então, geralmente, você não vai ter uma frase só, você vai ter mais de uma para que você entenda o contexto e deduza que é um espanto ou uma surpresa. Porque aí a pessoa diz, ó, it's only 6 o'clock. Mas ainda são, ou são somente 6 horas, 6 da manhã no caso, né? 6 horas. Então, você já comeu? A pessoa se surpreende. Pode ser 6 da tarde também, né? Aí a pessoa fica surpresa, né? Já comeu? Então, nesse caso de espanto, de surpresa, você usa o already em final de frase interrogativa, tá? E a outra seção do already é quando você faz uma pergunta que você já sabe que a resposta vai ser afirmativa. A pessoa que fez essa mesma pergunta aqui, você já comeu? Mas são 6 horas. Ela viu que você comeu. Ela faz a pergunta sabendo que você já comeu. Então, é dentro do contexto aqui, ó, de uma outra interrogativa que não é de surpresa, ela apenas pergunta para ter uma confirmação do que ela já sabe, né? Aí ela diz, have you already eaten? Não é interrogativa, né? Normal, o to have na frente e o already posicionado novamente antes do verbo principal, como lá em cima, só que transformado para interrogativo, o have na frente do I. Ela sabe que você já comeu, ela pergunta só para confirmar, porque ela tá vendo, ó. Ela mesma diz, I can see that. Estou vendo isso. Tá? Então, quando é que o already não é usado em frases afirmativas? Quando é que ele é usado em interrogativas? Quando for interrogativa de surpresa ou espanto, aí ele vem no finalzinho. Ou quando for interrogativa que a pessoa já sabe que a resposta será positiva, ok?